Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, mais uma vez, estamos felizes de estar podendo com você estudar e juntos chegarmos a um aprendizado para conhecermos mais o Evangelho de Jesus e dizer para você que Jesus deixou a grande frase em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho aqui um e-mail que nos foi enviado, que foram os nossos amigos Nelson e Rosana, da Visão Espírita TV, que eu mando meu abraço, que Carlos mandou um e-mail para ele, que Carlos Roberto Garcia mandou esse e-mail para Nelson e Rosana, da Visão Espírita TV. Boa tarde. Certa feita ouvi uma palestra da senhora Anete Guimarães, em que ela disse que Jesus havia pronunciado 7 sermões. Como eu não tenho o contato dela e na internet eu pesquisei e não encontrei nada que pudesse me esclarecer, quais são esses sermões? Solicito gentileza ajudar-me informando onde posso encontrar esse material para estudo. Fraternalmente, Carlos, tem aqui o telefone, eu vou me dar o direito de não ter ordem para passar, mas eu vou ver se eu dou um telefonema depois para o Carlos. E agradecer ao Nelson pelo reenvio, e qualquer novidade, qualquer coisa parecida, pode mandar. Nelson, que nós estamos aqui felizes. Eu abraço a você e Rosana, a gente ter se encontrado nas nossas buscas, um pouco do nosso ensinamento, e vocês na grande busca de levar a mensagem de Jesus para aqueles que não podem estar presentes nos encontros, e vocês estão sempre por ali. Um prazer imenso poder atender essa solicitação. Como Nelson e Rosana gentilmente passaram a seguinte mensagem: prezado Carlos, podemos lhe passar 2 irmãos nossos especializados em Bíblia, que talvez lhe possa ajudar, os quais recopiamos neste e-mail. Aí passou o meu e-mail para ele e o do nosso querido José Reis Chaves, para quem eu também mando o meu abraço. Então eu queria aproveitar para dizer para o nosso querido Carlos Roberto Garcia que a Anete Guimarães eu também conheci muito Geraldo Guimarães, tivemos a felicidade de fazer alguns seminários juntos, inclusive aqui em João Pessoa. E aí eles perguntam ainda, caso você nos possa informar qual a cidade de seu domicílio, nós agradecemos. É para nosso cadastro, abraço fraterno, Nelson e Rosana. Visão Espírita. Eu não sei se é o Carlos que está pedindo, ou se é a Rosana e o Nelson, não sei. Mas eu, particularmente, eu moro em João Pessoa, Paraíba, onde resido já, graças a Deus, mais de 50 anos, onde tive toda a minha vida de infância e juventude, estudo, seminário, faculdade e tudo mais. Foi tudo aqui nessa querida cidade que Deus colocou em minha vida. Então, meu querido Carlos Roberto Garcia, realmente a Anete tem razão. A maioria dos teólogos classifica os sermões de Jesus em 7. Lógico que tem outros sermões que muitos falam que Jesus sempre ensinou. E tudo que Jesus ensinava poderia ser considerado um sermão. Mas os clássicos, como diz a Anete, os 7, eu vou tentar passar para você, porque provavelmente você não encontra assim eu não conheço nenhum livro assim que lhe passe isso, mas teologicamente falando, eu posso começar pelo primeiro evangelho, que é Mateus, que ali você encontra os 5 principais sermões ou discursos de Jesus, que você vai encontrar inclusive com nomes diferentes. Em Mateus tem 5, e ainda tem os chamados Sermão do Cenáculo, que eu poderia colocar aqui como 6º, que está em João 14,
e o sermão das 7 palavras, que é o que Jesus pronunciou na cruz, está consumado, Eli, Eli, lama sabachthani, tenho sede, que é considerado esse chamado sermão das 7 palavras, lá na cruz. Mas isso você pode encontrar divergências de colocações. Eu vou colocar para você classicamente esses 7. Primeiro, em Mateus você tem 5 grandes sermões. Primeiro, Sermão do Monte, que é também chamado de Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Você encontra no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então, eu me lembro que a gente até no nosso seminário, a gente fazia um edifício de 5 andares e colocava em cada andar o nome de um desses sermões. Era uma forma didática de ser colocado, era uma técnica que o nosso professor de teologia, meu grande amigo, padre Marcos Augusto Trindade, um grande homem na minha vida, ele ensinava didaticamente esses 5 sermões. Então vamos ver. Primeiro, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças. Está lá, nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Você vai encontrar em Lucas, mas não tem esse tempo também. Pouca coisa. Em Marcos e João não tem nada citando. Então, Sermão da Montanha. Agora, segundo sermão de Mateus, chamado de Sermão dos Apóstolos, Sermão dos Discípulos, ou Código dos Missionários do Reino. É outro nome que você pode encontrar, que está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que é onde fala da escolha desses discípulos, está no segundo sermão, que está em Mateus. Então ele coloca a escolha: Simão chamado Pedro, André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu, João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Levi, Tiago filho de Alfeu, Lebeu apelidado Tadeu, Simão Cananitas e Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. Então esses são os 12, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu, Lebeu apelidado Tadeu, Simão Cananitas e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu, que o entregou. Então são 12, tá certo? Então esses 12 está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e aí depois vem esse chamado Código do Missionário do Reino, é porque Jesus deu para eles uma porção de informações. Por exemplo, ide pregar o Evangelho por toda parte, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, conduzir os espíritos sofredores, dar de graça o que de graça recebeste, não entrar na cidade do samaritano, quando chegar numa cidade que não for bem recebido, sacode a poeira do teu sapato, do teu sandália e vai para outra. Então, são ensinamentos que estão lá registrados no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no segundo sermão, chamado Sermão do Código dos Missionários do Reino, Sermão dos Discípulos ou Sermão dos Apóstolos. Terceiro sermão, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é chamado de Sermão das Parábolas, onde Jesus começa, segundo Mateus, ele sai da casa de Pedro, tinha muita gente na beira do mar da Galiléia, porque a casa de Pedro terminava às margens, ali na prainha, vamos dizer assim, do mar da Galiléia. Ele sai, vê aquela multidão, ele entra num barco no mar e começa a falar para eles, e começa com um sermão maravilhoso, que é a parábola do semeador. Então, no capítulo 13, estão as principais parábolas de Jesus, que inclusive tem algumas parábolas que só tem em Mateus. Parábola da rede, da pérola, do tesouro do campo. Muitas dessas parábolas só tem em Mateus. Então, você tem aqui 3 sermões.
Sermão do Monte, da Bem-aventurança ou da Montanha, Código dos Missionários do Reino, Sermão dos Apóstolos, Sermão dos Discípulos, capítulo 10, e capítulo 13, Sermão das Parábolas, onde Jesus conta a parábola do semeador, do joio e do trigo, e vai por aí afora, ensinando, libertando nesse famoso sermão chamado Sermão das Parábolas, que é o terceiro. Nós vamos fazer uma pequena pausa, porque o nosso tempo já esgotou, mas nós voltamos na segunda parte para completar o seu pedido, Carlos Roberto Garcia, com muito prazer. E você que tiver mais alguma dúvida, pode enviar, que nós aqui estamos à disposição para ajudá-los, para auxiliá-los nestas dúvidas que também são minhas. E eu gosto porque a gente revive até o nosso tempo de teologia e pode passar para você com muita alegria esse tesouro que o Mestre Jesus deixou para nós. Não saia daí, no minuto estaremos de volta. Até já. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.